uma ação marcante na sociedade. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela estava longe do espírito religioso. Ela vivia essência, porque longe do espírito religioso. Eles não eram mais do judaísmo e nem eram do cristianismo, porque o cristianismo só nasceu 400 anos depois. Então a igreja primitiva, ela viveu 300 anos essencialmente com a mensagem do evangelho do reino, alimentando-os todos os dias. Então eles não eram religiosos do ponto de vista dos judeus e também não eram religiosos do ponto de vista do cristianismo, mas eles se alimentavam todo dia, o dia todo, com o evangelho do reino, que era a única coisa que eles conheciam. Então, quando a gente para observar assim, não, porque a igreja primitiva, a igreja primitiva, a igreja primitiva, e por que a igreja primitiva era daquele jeito? Porque eles não tinham comprometimento religioso. Agora o problema é hoje. A gente fala tanto da igreja primitiva, que um membro da igreja primitiva ia encontrar dificuldade para ser membro de uma igreja evangélica hoje. Ela existiu 400 anos antes de Cristo? Não, antes do cristianismo. Eles não iam encontrar dificuldade, não. Eles não iam ser membros, né? Exatamente. Eles iam fundar uma célula em casa. Eles, sinceridade, se uma meia dúzia deles ressuscitasse hoje e fossem para certos cultos, eles iam. Não estou entendendo isso aqui. Se ele passasse um mês inteiro lá na igreja, acompanhando os programas da igreja, o que a igreja faz, o que a igreja não faz, qual seria a reação deles? Mas eles eram iminentistas também, porque vendia tudo e depositava no pé da porta. Mas eles faziam isso por ato de misericórdia e generosidade. Entendeu? O princípio deles era um cuidando do outro, porque o reino de Deus ensinava isso, que é o problema que temos hoje, né? Muito interessante um filme aí, talvez a gente assistir hoje, preparando. Olha, esse texto aqui, eu quero trabalhar com vocês. Atenção, Zé Carlos, sermão para domingo. Sermão para domingo aí, pastorado. Atos 17, 5 a 7. Alguém lê para nós, por favor? Dá para ler aí? Claudinei, dá para ler não? Eu li. Em mim, Não. Deus, porém, ouvidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando não está errado, não? A turba. Alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm transformado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasón hospedou. Todos estes prosseguem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o Rei. Olha que interessante, né? Porque eu tenho 45 anos com essa visão. Olha lá, pessoal. Atos 17, ele está falando quando Paulo e Silas estavam pregando o evangelho do reino. Os judeus ficaram tão furiosos que foram procurar Paulo e Silas. Chegaram na casa de Jasón, mas não encontrou Paulo e Silas, eles já tinham ido embora. Mas olha, eu quero destacar isso aqui, ó. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos estavam ali na casa comentando, falando alguma coisa sobre o que Paulo ensinou e tal. Uma resenha, isso. Arrastaram perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo. Agora, preste atenção. Quando a gente vai para o grego original do Novo Testamento, eu quero trabalhar com vocês a palavra
transtornado o mundo. No grego, anatastontes, aqui está apagado, não está escrito, né? Anatastontes, do verbo anastato, aqui está anastatontes, por causa da ação do verbo, né? Anastatontes, do verbo anastato, literalmente, mudança de pé, ir de cima para baixo, ver a raiz. Uma metáfora política, eu viro de cabeça para baixo, desestabilizar politicamente. Então, anastatontes, transtornado, anastatontes, do grego, do verbo anastato, significa pegar uma coisa e colocar de cabeça para baixo. Ou, como diz lá, ver a raiz. Você pega para ver a raiz, você tira a raiz da mandioca e anastató. Entendeu? Anastató, mudança de pé de cima para baixo, ver a raiz, uma metáfora política, eu viro de cabeça para baixo, desestabilizar politicamente. Isso é anastató, é o que está escrito aqui. Esses que têm transtornado, anastatontes, ou seja, esses que têm virado de ponta cabeça. Esses que têm feito a gente ver a planta pela raiz. Agora, olha aqui. Oikoumeno, do grego, oikoumeno. Mundo habitado, isto é, o mundo romano, pois tudo fora dele era considerado sem importância. Ou em outras palavras, voltando aqui, esses que têm transtornado o mundo, ou esses que têm colocado o mundo romano, sua cultura, de cabeça para baixo. Olha que coisa fantástica. Um reboliço. E não é um reboliço nas vidas, um reboliço na cultura, no jeito de pensar, no jeito de viver, no jeito de se relacionar. Eles, anastatontes, eles transformaram, eles desestabilizaram a política romana. Por quê? O que fez eles desestabilizarem a política? O que fez eles virarem a cultura romana, o mundo romano de cabeça para baixo? O reino. O reino de Deus. Eita. E veja, olha aqui, gente. Esses que têm transtornado o mundo, anastatontes, oikomenó, chegaram também aqui. Então quer dizer, eles estão transformando o mundo romano e chegaram aqui em Tessalônica. Ou seja, quando Paulo e Silas chegaram lá em Tessalônica, eles já estavam transtornando lá. Então quer dizer que as pessoas já sabiam. Ó, tem um negócio acontecendo aí que é coisa de doido. Tem uns caras aí que estão pregando e estão transformando a cultura romana. E principalmente onde que eles mexeram na cultura? Todos estes procedem contra os decretos de César. Por quê? Porque César não é rei, Jesus é rei. Rapaz, você fala isso no século I. E o pior não é só o cara falar, é as pessoas acreditarem. Cabeças rolaram. Meu, você falar isso, então quer dizer, olha, estão dizendo que Jesus é outro. Ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem Poderosa. além da religião, fora da religião. É uma mensagem poderosa porque não tem religião, e ela é uma mensagem que atinge o governo civil, porque o reino de Deus é um governo. Ou seja, se Jesus é outro rei,
Então tem outro Governo. governo. Nem impulsar o ministro Mendonça, né? Exatamente, porque o ministro Mendonça, quando chegar lá, ele chega lá com as configurações do governo de Deus. Então veja, irmãos, veja, a tática dos que não, a tática dos que nos odeiam e que querem impedir que a gente pregue o evangelho do reino é nos arrastar para o lamaçal da religião. Não, nada a ver com religião, meu. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem poderosa de um rei, portanto uma mensagem de cunho político. Só que não é um político corrompido, não é um político misturado com pecado, não, é uma política santa, perfeita, honesta, justa. Esses que têm colocado o mundo romano de cabeça para baixo chegou aqui, vai transformar isso aqui. Vai ter oposições sempre, né, pastor? Claro. Na verdade, nós em si, igreja, temos oposições talvez das pessoas que eram para estar do nosso lado. Eu creio que isso aí também, pastores. Pastores. Quando eu estabeleci a igreja em Araruna, para virar de cabeça para baixo, né, também, claro, existiam muitos opositores e, infelizmente, opositores que diziam pregar o mesmo Deus que eu, pregar o mesmo reino. Então, infelizmente, já saiu lá até que o pastor da igreja da família é maconheiro. Eita! Sim, alguém foi lá na boca de fumo comprar lá e disse que era pastor da igreja da família. E nós precisamos nos justificar? A própria pessoa que é dona da boca está indo para a igreja. Oi, que benção, hein? Aí, bem lá, hein? Vem cá, ele está dando dízimo lá não, né? ainda não. Ainda não. Ainda não! Mas eu creio que Deus vai libertar e ela vai expressar assim com outra forma. Glória a Deus, é o Anastatópolis. Você entende? Então, assim, são as oposições que eles enfrentaram, Sim. nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Porque tem as igrejas estabelecidas, elas vão esmagar. Olha, pessoal, falando de César, pegando a sua palavra aí, quando Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não parece, mas Jesus, ele não está falando que a gente tem que pagar imposto, não tem nada a ver com isso. Ele ali, que, se bem que tem que pagar mesmo, né? Isso aí não ponto passivo. Mas o que ele está dizendo ali, quando ele diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que Jesus está fazendo de forma implícita? Ele está tirando o poder de César. Nem tudo é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nem tudo é de César. Tem coisas que é de Deus. E aí você fala, o que César quer? Glória. Então ele não merece glória, porque glória tem que ser para Deus. O que César quer? Imposto. Então, não é de Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Presta atenção. Jesus foi desconstruindo César, só com essa frase. Nessa conversa aí, César não leva nada. Não leva nada, exatamente. Porque tudo que César quer, ele não pode desejar, porque são coisas que pertencem a Deus. Como você bem falou, César quer glória, ele não é Deus. César quer dominar o mundo por justiça dele, ele não tem justiça, a justiça é de Deus. Ele quer dominar as almas humanas, as almas não pertencem a César. Ele quer ser aquele que promove a paz, ele não tem poder para promover a paz, é Deus que promove a paz. Então o que sobra para César? O que sobra para Deus? Tudo. Então essa é a frase dele. Daí a César é Deus. Para Deus tudo, para César nada. Para Deus tudo, para César nada, porque o que César quer ele não merece, só Deus merece. Sim. Nós temos que ser santo na casa de César. É santo na casa de César. Muito boa. O Oswaldo tem umas tiradas boas, né? Santos na casa de César. Esse menino vai longe. Não, ele pode. E
Quando ele dá um. Crente. E ele é espiritual quando joga. Porque ele dá um cacete no cara, o cara cai e ele diz: levanta que é demônio. Levanta e anda, filho. Você ainda lá continuado e falava aleluia. Vamos lá. Olha aqui, gente, outra ideia do Anastatontes. Atos 19, 18 a 20. Lê, Nilton, dá para ler? Opa, quem está enxergando tá maravilha. Aí, lê, Nilton. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Gente, espera aí, aconteceu alguma coisa aqui. Paulo está em Éfeso. Éfeso, não sei se vocês sabiam, era um dos berços da cultura grega, da filosofia grega. Em Éfeso havia uma faculdade de artes mágicas. Você sabe o que é isso? Os caras estudavam artes mágicas. Não era assim um mágico meia boca, não. Era mágico com diploma de terceiro grau, doutorado. Os caras eram doutorados em artes mágicas. Só que eles encontraram quem pelo caminho? Paulo e pregação do reino. Os caras fizeram o quê? Anastatontes. Queimaram os livros. Agora eu pergunto: 50 mil denários. Por quê? Por quê? Por que que Lucas faz questão? Isso aqui não está à toa. Não, Lucas. Por que que Lucas faz questão de registrar a cifra? Por que será? Era um médico, detalhista, cientista. É como se ele estivesse dizendo: vocês acham que alguém vai queimar uma fortuna se não teve uma conversão? E equivalente a 3 milhões de dólares hoje. Você fez a conta aí? Eu já pesquisei, eu já preguei sobre isso. 52 mil denários são 52 mil dias de trabalho. Equivalente a 3 milhões de dólares. Rapaz, eu vou falar. Ô Renato, peraí, cara. Você vai pegar um compêndio de Freud, o compêndio de. Olha lá, o Hegel, o compêndio de Kant, o compêndio de Carl Jung, de Karl Barth. Não estou dizendo que eles eram artes mágicas, não é isso, mas você pega esses compêndios de grandes homens, o cara vai queimar. O cara vai pegar 3 milhões de dólares em obras, sem contar o que eles pagaram para ter a formação. O cara vai queimar 3 milhões. Só uma conversão verdadeira. É isso que Lucas está registrando. E livro era uma raridade, né? Nossa vida, livro, meu. Gráfica. Meu Era um Deus. caríssimo, só pessoas da elite. Por isso que é desse jeito, caríssimo. Mas os livros que queimaram devem Anastatontes. ser ligada mágica lá, né? Anastatontes, o que foi, meu? Eu acho que os livros que foram queimados lá, tudo ligado à mágica, né? Não Se não, tudo cultura. ligado ao Egito. Não, mas aí entra a cultura também. Será? Sim, porque a magia está ligada com a cultura. Farmaqueia. A farmaqueia está ligada com a cultura, está ligado com filosofia, está ligado com história. Cara, era Medicina. medicina. Foi um prejuízo para a história. Isso aí. Pois é, um prejuízo para a história. Um prejuízo para a história. E Lucas faz questão de botar o cálculo aqui, porque ele quer de uma maneira inteligível dizer o seguinte: isso é Anastatontes. É uma coisa doida, cara, fazer uma coisa dessa. Os caras se converteram mesmo, porque encontraram o reino de Deus. Vale a pena. Olha que interessante. Alguém lê para nós isso aqui, por favor?
A transformação que a igreja primitiva causou uma profunda alteração na sociedade contemporânea, a ela nas mais variadas teias sociais: comércio, cultura, religião, militar, família. Ser cristão naqueles dias seria um rompimento radical com toda a cultura e geraria perseguição e morte. Veja, preste atenção, meus irmãos. Ser convertido a Cristo naqueles dias é totalmente diferente da nossa cultura hoje. Ser cristão hoje significa o quê? Significa o cara não ser mais católico, significa o cara não beber mais, Ali na igreja, significa o cara ir para a igreja, ser dizimista. ser dizimista, se ele está amaziado com a mulher em casa. Isso é conversão hoje. Naqueles dias, conversão, Isso de vida. exatamente, a conversão a Cristo naqueles dias era um rompimento com a cultura. E não somente um rompimento com a cultura, como a mudança dessa cultura. Essa cultura tem que mudar. Quer dizer, os caras não só romperam com a cultura, como que eles transformaram a cultura. Por quê? Eles vão contar uma coisa interessante. Se convertia e sabia que amanhã poderia morrer. Poderia morrer. Porque deixar de proclamar César como Senhor e E não adorar Cristo como Senhor, né? Não. César não é muito bom. Exatamente. Eu vi uma ilustração uma vez, que ele falou assim: sabe como é que o Império Romano começou a cair, como César começou a perder? Um senador romano estava muito doente, de depressão. O homem não comia direito, o homem não dormia direito. O homem já tinha orado para todos os seus deuses. E ele tinha um escravo cristão na casa dele. É o santo. Hã? É o santo. É o santo. Ele era da Assembleia de Deus Vitória. Aí, Vitória em Cristo. em Vitória é Cristo. Aí ele falou para o senhor assim: o senhor não está bem. Eu disse, não estou bem. Ele falou assim: eu posso orar pelo senhor? Ele falou assim: pode orar, eu já orei para todos os deuses, nenhum Deus me respondeu. Você vai orar para que Deus? Ele disse: eu vou orar para Jesus. Jesus, aquele que foi crucificado, é esse mesmo. Ele é Deus? Ele é Deus. Bom, um Deus a mais, um Deus a menos, não vai fazer diferença. Reza aí. E o cara orou. Naquele dia, no outro dia, o cara acordou, mas ele acordou curado. Aí ele chegou para o escravo dele e falou assim: escravo, vem cá, você orou para mim? Orei essa noite para o senhor. Mas olha, eu estou curado, eu dormi e acordei com uma outra pessoa. Estou com fome, estou contente. Ele disse: esse seu Deus é bom mesmo, hein? Ele disse: não, é bom, inclusive hoje à noite vamos ter uma reunião, eu só gostaria de ir lá. Eu quero ir sim, porque eu quero agradecer a esse Deus. E ele chegou lá, e por ocasião da oportunidade, o apóstolo Pedro estava pregando. E quando ele chegou lá no culto, ele descobriu que o escravo dele era presbítero da igreja. E o cara se converteu. E ele descobriu que todos os escravos da casa dele eram todos cristãos. E o cara se converteu. Aí ele estava na casa dele, chegou um outro colega, um senador romano, e falou bem assim: fulano, é impressão minha, você cumprimentou um escravo aí. Ele falou assim: paz do senhor. E você respondeu: paz do senhor. O que está acontecendo? Não, ele não é mais meu escravo, não. Ele é meu irmão. Aí, irmão, como assim? Ele é seu escravo. Eu disse: não. E outra, tudo que eu tenho aqui na minha casa é dele também. O Império Romano começou a cair aí. Que era baseado na escravidão. Porque onde o reino de Deus chega. Então os cristãos do começo, eles tinham a ideia e a pregação do reino de Deus era muito forte neles. Eles não tinham nenhum vício religioso. Eles não tinham nada do que a gente conhece hoje. Nenhum vício eles tinham.
cultura. Kelly, dá para ler? Faliram as fábricas de ídolos, desemprego de muitos sacerdotes pagãos, a condução do exército foi alterada, o mapa familiar se modificou, o comércio ficou alterado, alterou o quadro de turismo religioso, afetaram as profissões, o sindicato dos Aruspes denunciou os cristãos. Aruspicina. Olha aqui, gente. Ou seja, o reino de Deus, quando chegou, provocou o caos da sociedade. Gerou inflação, desemprego, falência. Teve. Renato, preste atenção, a fé cristã gerou caos na sociedade. Anastatontes. Os caras mudaram tudo. Eu quero ler um texto, eu acho fantástico, eu sempre gostei desse texto. Atos 19, 23. Abram aí, por favor. Vamos fazer aqui um exegese de Atos 19, 23. Demétrio excita grande tumulto. Só procura não andar muito. Ok. Demétrio excita grande tumulto. Acharam aí? Vamos lá. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Que caminho? Cristo, o reino de Deus. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de deuses, de Diana, e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, ele convocou o sindicato. Ele pegou o sindicato dos ourives, ele talvez era presidente do sindicato, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a vossa prosperidade. A gente é o nosso ganho de vida, o nosso sustento é fabricar deuses. O nosso ganha-pão vem de fabricar deuses. Nós temos fábrica de deuses, nós temos funcionários, nós temos imposto para pagar a César. Olha que situação. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, o que aconteceu em Éfeso? Os caras queimaram os livros em praça pública, 3 milhões de dólares literalmente queimados. Imagina a crise que não foi na faculdade de medicina, de artes mágicas lá. Perderam os alunos. Perderam boa parte dos alunos. O que acontece com a faculdade sem aluno? Ela falha, ela fecha. Olha lá, a fé cristã, o reino de Deus levando prejuízo para a educação. Vamos Também continuar. era a sede da escola de Trajano. Sede da escola, exatamente. Mas em quase toda a Ásia, não é só lá não, em quase toda a Ásia, que é a atual Turquia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ele está desviando o povo das nossas igrejas, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, se esses caras estão atrapalhando com a nossa profissão. Veja, ele nem fala com a religião, não, ele fala com o quê? A profissão. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande Diana ser estimado em nada. Turismo religioso dá lucro. O que aconteceu com a Aparecida no período da pandemia? O que o prefeito de Aparecida fez? Desesperou, né? Ele entrou em desespero porque a cidade estava fechada, hotéis, restaurantes, houve um caos lá.